Olá, Deus abençoe tua vida em nome de Jesus. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, depende do lugar onde você se encontra. Eu sou o pastor Robson, estou retornando aos vídeos e vou fazer uma sequência de pregações expositivas. E o propósito dessas pregações é que você seja firmado na verdade, que você aprenda princípios espirituais poderosos que impactarão a tua vida e que você se transforme cada dia mais, o teu caráter seja cada dia mais parecido com o do nosso Senhor Jesus Cristo. Então peço que, se você tem a tua Bíblia em mãos, acompanhe comigo os textos que vamos estudar e seja edificado. Nós vamos trabalhar na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Nós vamos começar com a carta aos Efésios, capítulo 1, hoje, do versículo 1 ao versículo 14. Então, o que nós vamos ver nesse estudo? Primeiramente, nós vamos ver que Deus, Ele é soberano e Ele não trabalha com especulações. Deus trabalha com provisão. Deus trabalha com propósito. O propósito de Deus é claro, é específico para os seus filhos. Nós vamos ver também que a igreja, ela é um organismo, ela não é uma organização. A igreja verdadeira. Outro detalhe que nós vamos estudar bastante aqui na carta aos Efésios é sobre o reino de Deus, que infelizmente na teologia, nos seminários, nos estudos bíblicos, é pouco falado ou ensinado sobre o reino de Deus. Falam sobre muitos assuntos importantes, mas infelizmente o reino de Deus acaba ficando de fora. E foi a única mensagem que Jesus pregou. E por que isso é importante? Porque quando você compreende o reino de Deus, você compreende o caráter de Deus. Quando você compreende o reino de Deus, você compreende o propósito de Deus. Quando você compreende o reino de Deus, você compreende o que significa a igreja verdadeira de Deus. E quando você compreende o reino de Deus, você se entrega verdadeiramente a esse grande e poderoso Deus. Então isso faz toda a diferença. É muito importante a gente entender isso. E nós vamos entender também aqui na carta aos Efésios esse propósito eclesiástico, o propósito da igreja. Porque é uma carta que trata muito sobre o assunto da igreja, que infelizmente hoje, na nossa atualidade, não é tão diferente no passado, mas hoje está muito mais enfatizado o engano, a mentira. O diabo vem atacando com muita astúcia as pessoas e elas estão se afastando da verdade, elas estão se afastando da presença de Deus por causa do engano. Então isso aqui vai quebrar muitas barreiras, muitos mitos. E por isso que eu peço que você preste muita atenção e acompanhe comigo o texto. Nós vamos falar um pouco sobre o contexto da cidade de Éfeso, nós vamos falar um pouco do contexto da carta aos Efésios e vamos estudar o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos ler o texto. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, para que nós venhamos ser edificados e transformados pelo poder da palavra de Deus. É muito importante entender que esse estudo não é só para te trazer conhecimento. Esse estudo é para te trazer transformação. A Bíblia não produz frutos quando nós conhecemos ou entendemos. Isso são passos que nós precisamos ter. Mas ela produz fruto quando nós aplicamos.
quando nós vivemos aquilo que está escrito. Então, é muito importante entender esses detalhes. A cidade de Éfeso, localizada na Ásia Menor, hoje conhecida como a Turquia moderna, era uma das cidades mais populosas, com 300 mil habitantes, e uma das cidades mais ricas e importantes no primeiro século depois de Cristo. A cidade de Éfeso tinha o seu porto e rotas comerciais que a conectavam com outras cidades e locais, fazendo disso um comércio próspero, e a cidade era muito rica. Lembrando que em Éfeso havia praças, edifícios luxuosos, grandes teatros para poder chamar a atenção do público, dos turistas, incluindo os templos pagãos, no qual um deles era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana, ou Artemis. E por que é importante entender isso? Porque quando Paulo esteve na cidade de Éfeso, na qual ele passou ali 3 anos, Atos capítulo 20, versículo 31, Paulo levou o evangelho, o poder de Deus para a salvação. E ali houve um grande avivamento. As pessoas se converteram, largaram seus ídolos e se converteram a Cristo. Em Atos capítulo 19, versículo 18, 19 e 20, o texto diz que eles queimaram seus livros de magia em praça pública, denunciando as suas obras publicamente. Então houve uma grande conversão ali. Inclusive no versículo 20 de Atos capítulo 19, diz que a palavra de Deus prevalecia ali poderosamente. E isso fez de Paulo um modelo, mas também um alvo. Porque a pregação do evangelho mexeu na economia da cidade. Porque a maioria do sustento daquela cidade também vinha dos ourives, que faziam seus artifícios para os templos, inclusive para o templo da deusa Diana. Então Paulo foi perseguido ali. Depois dali ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, ele fica em Cesareia Marítima e vai para Roma, aonde ele fica na tua primeira prisão residencial, domiciliar, na qual ele poderia receber visitas. Inclusive nessa prisão domiciliar ele escreveu 4 epístolas: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E Colossenses e Efésios têm muita similaridade. A diferença é que enquanto Efésios fala da igreja de Cristo, Colossenses vai tratar do Cristo da igreja. Enquanto Efésios fala de nós em Cristo Jesus, Colossenses vai tratar de Cristo em nós. Enquanto Efésios trata do corpo, Colossenses foca na cabeça, que é Cristo Jesus. Há essa diferença. Os Efésios tem 6 capítulos, nos quais os 3 primeiros capítulos falam da obra de Deus, do trabalho de Deus, o que Deus fez pelo teu povo. E nos 3 últimos capítulos vai dizer de como nós devemos responder a Ele, como nós devemos caminhar, obedecer, em resposta ao que Ele fez por nós. Então nós já aprendemos lições aqui, que nós nunca vamos fazer algo para Deus, até que Deus faça algo para nós primeiro. Primeiro Deus tem que trabalhar por nós, em nós e através de nós, para depois nós respondermos a Ele. Por isso que a carta primeiro apresenta a doutrina. Paulo geralmente faz isso nas epístolas. Primeiro ele apresenta a doutrina, para que nós conhecemos e entendemos verdadeiramente, para depois trazer a aplicação de como devemos responder. Por isso que nos 3 primeiros capítulos de Efésios, você vai ver enfaticamente a palavra obras, trabalho. E nos 3 últimos capítulos você vai ver a palavra caminhar, andar. Porque é a aplicação. Isso deve afetar todas as áreas da nossa vida. Os 3 últimos capítulos vai tratar da vida pessoal, espiritual, emocional, familiar, matrimonial e a área de trabalho. Em todas as áreas. Tem que afetar todas as áreas da nossa vida. Então nos traz uma responsabilidade. E outro ponto muito importante aqui nesse estudo, nessa carta, é que vai aparecer muitas vezes a frase em Cristo Jesus. Inclusive nas cartas paulinas, nas cartas escritas por Paulo, essa frase aparece 160 vezes. 36 vezes em Efésios e 11 vezes no primeiro capítulo. Por volta de 10, 11 vezes no primeiro capítulo. Isso é muito importante entender o porquê. Porque Cristo é nosso verdadeiro ambiente. Cristo é nossa vida. A igreja só tem vida, só respira, só existe, só tem propósito e só vai chegar aonde vai chegar por causa de Cristo Jesus. É por isso que a frase aparece várias vezes. Em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa verdade, o nosso caminho, a nossa vida. O nosso fundamento. Ele é. Quando nós vamos estudar a Bíblia, quando nós vamos estudar a palavra de Deus, a primeira coisa que nós temos que ver é o centro do plano de Deus, que é Jesus Cristo. É ver Ele primeiro. Quem Ele é.
depois o que ele fez e depois como devemos responder. É importante entender essa cronologia. Então vamos à exposição do texto aqui, dando início no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então Paulo começa dando a sua credencial, quem ele é. Depois ele vai dar o endereço da carta, para quem ele está endereçando a carta. E a partir do versículo 3, o propósito da carta, por que ele está escrevendo essa carta e para quê. Paulo, ele era um homem muito bem educado, falava vários idiomas, tinha a cidadania romana, era judeu de nascimento, pertencia à tribo de Benjamim, fariseu e perseguidor da igreja de Cristo. É importante entender esses detalhes. Por que é importante? Porque Paulo escreveu essa epístola não só com conhecimento acadêmico, mas ele mesmo viveu essa graça maravilhosa aqui. Por isso que Efésios vai falar da graça de Deus em ação. Porque o próprio autor da carta, Paulo, ele experienciou essa graça de Deus na vida dele. Ele era um perseguidor da igreja de Cristo. Muitos cristãos morreram sob o consentimento de Paulo. Vemos isso em Atos capítulo 8, a sua conversão no capítulo 9. Então Paulo, ele experienciou essa verdade na vida dele. Por isso que ele fala com tanta autoridade, com tanto conhecimento, com tanta veemência aqui. Por isso que a Bíblia não trabalha com especulações, e sim com provisão. A Bíblia não tenta provar as coisas. A Bíblia, ela afirma. A Bíblia é verdade, a Bíblia é única. Ela não tem meias verdades. Ela não trabalha com possibilidades. Ela trabalha com provisão. Então Paulo experienciou essa graça na vida dele. Então Paulo, de perseguidor, agora ele é apóstolo de Cristo Jesus. Apóstolo enviado para fora, para cumprir o mesmo propósito, inclusive morrer pelo Evangelho. Ele não é apóstolo dele mesmo, ele não é apóstolo de uma igreja, ele não é apóstolo de homens, ele é apóstolo de Cristo Jesus. Ele foi chamado pelo próprio Cristo, e não por vontade dele, nem por vontade de homem, nem por vontade de alguém, mas sim pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então, apóstolo, ele tinha que ser chamado pelo próprio Deus, ser uma testemunha ocular da ressurreição de Cristo, e inclusive dar a vida pelo Evangelho. É por isso que hoje não existe apóstolos denominacional, com título, pessoas que se auto-intitulam apóstolos, são falsos apóstolos, biblicamente falando. O que existe hoje é ministério apostólico. E nesse quesito a pessoa não precisa se auto-intitular apóstolo, porque nem Paulo se auto-intitulou apóstolo. Ele foi apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. E por que é importante a gente entender isso? Porque o diabo hoje ele está trabalhando com muita ênfase em cima dessas coisas, está cheio de falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. E com isso as pessoas estão deixando a palavra de lado, rejeitando a palavra de Deus, que é a verdade, e rejeitando a presença de Deus. Mas a Bíblia mesmo nos exorta, nos alerta contra os falsos apóstolos. É só estudar que nós aprendemos a verdade. Se tem falsos apóstolos, também tem o apóstolo verdadeiro. Inclusive Paulo era um apóstolo verdadeiro, por vontade de Deus. Ele era apóstolo de Cristo Jesus. O Novo Testamento tem 27 livros, nos quais 26 livros alertam diretamente contra os falsos ensinos e os falsos apóstolos. Inclusive Jesus fez isso. Então você não pode negar a palavra de Deus ou se afastar da presença de Deus por causa dos falsos ensinos. Porque isso já está aqui muito claro para nós. O que é um verdadeiro apóstolo e o que é um falso apóstolo. O que nós precisamos é estudar e aprender. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Não foi vontade dele, não foi vontade de homem, não foi vontade da igreja, foi vontade divina, vontade de Deus. E a quem Paulo endereçou essa carta? Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A palavra santo hoje foi muito distorcida. Santo não é alguém perfeito ou alguém sem pecado. Santo não é alguém que depois que morreu foi canonizado. A palavra santo nas escrituras é separado para o propósito de Deus, separado para algo especial. É a pessoa que morreu para a sua velha natureza, morreu para o pecado, morreu para as coisas do mundo e agora está vivendo para o plano de Deus. Você vive para o plano de Deus? Então Paulo endereçou essa carta aos santos, aos crentes
que vivem em Éfeso, aos crentes que se converteram, aos crentes que aceitaram Jesus. Se você não é crente e está vendo esse vídeo, não tem problema, porque você vai aprender que quer ser um crente de verdade e com certeza vai se tornar um cristão, um santo, um separado para o propósito de Deus. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2 pontos importantes aqui. Primeiro, os 2 ambientes do cristão. O ambiente geográfico e o ambiente espiritual. Aos santos que vivem em Éfeso. Eles viviam em Éfeso geograficamente, mas fiéis em Cristo Jesus. O ambiente espiritual deles era em Cristo Jesus. Você vê como o cristão ele está no ambiente espiritual? Ele mora numa cidade, numa vila, num país, num local geográfico. Mas o ambiente espiritual dele é em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Se você é santo, você é fiel. Se você é fiel, você é santo. Não tem como você ser santo, separado para o propósito de Deus e não ser fiel a Deus. E não tem como você ser fiel a Deus e não ser separado, não ser santo. Então a fidelidade faz parte disso, da santidade. E a santidade faz parte da fidelidade. Andam em conexão, conectados. Não tem como andar separadamente. Não tem como andar um aqui e o outro acolá. Eles andam juntos. Versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos ver uma cronologia importantíssima aqui. A graça é a fonte da paz. Não tem como você ter paz sem ter recebido a graça. As pessoas hoje buscam paz na superficialidade. Por isso que elas andam vazias, depressivas, ansiosas, desanimadas, no marasmo. Porque elas buscam uma paz superficial. Essa paz aqui significa a palavra shalom no hebraico. É uma estabilidade, estilo de vida. Não é ausência de problemas, não é ausência de guerra. Mas é firmeza, estabilidade, firme fundamento em Cristo Jesus. Para você encarar, viver nesse mundo perdido e sobressair sobre ele. Então a fonte da paz é a graça. Olha como o texto é claro. Graça a vós outros e paz. Da onde? Da parte de Deus, não é da parte dos homens. Não é do governo, do presidente. Não são das coisas. Da parte de Deus, nosso Pai. Deus é Pai. É Pai por causa do Senhor Jesus Cristo. Através de Jesus, Deus é nosso Pai. E Ele é um Pai provedor. Ele trabalha com provisão. A palavra Pai significa provedor, sustentador, escudo e galardão. Então, se você quer ter uma paz verdadeira, você precisa receber a graça de Deus. Você precisa ter o Senhor Jesus como teu Senhor e teu Salvador. E aí sim você desfrutará de uma paz que excede todo entendimento. E agora vamos ao versículo 3 em diante. Do versículo 3 ao versículo 6, o texto vai mostrar o amor e o propósito perfeito de Deus pelo teu povo, que começou lá na eternidade. Do versículo 7 ao versículo 10, a obra redentora e maravilhosa de Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados. E do versículo 11 ao versículo 14, o poder maravilhoso do Espírito Santo que nos sela até o dia da redenção. Então vai falar do passado, presente e futuro. Você não precisa de adivinhação, não precisa de horóscopo, não precisa dessas coisas fúteis que Deus abomina. Você precisa da palavra, já está tudo revelado aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha que maravilha. Quando nós lemos esse parágrafo, é um dos parágrafos mais longos das Escrituras. Não tem ponto, só vai ter ponto final aqui no versículo 14. Então é muito bem intencional, é muito bem preparado. E quando nós lemos isso, nós tendemos a pensar que Paulo está no paraíso, está no melhor lugar da terra. E não, ele estava preso em Roma. Você percebe como que Paulo tinha uma paz que excedia todo entendimento? Para estar escrevendo essa maravilha aqui, como o Espírito Santo estava com ele? Porque o lugar geográfico em si não dizia muito, mas o lugar espiritual de Paulo. Ele tinha paz, ele tinha firmeza em quem ele era, em Cristo Jesus. Essa epístola aos Efésios é para dar identidade e posição aos filhos de Deus, que hoje andam perdidos, sendo manipulados pela massa, sem saber quem são, para onde estão indo. Se você não sabe quem você é, outros vão dizer quem você é. Se você não sabe para onde você está indo, ou aonde você está, qualquer lugar serve.
Então você precisa entender esses detalhes aqui que são muito importantes para a vida cristã, aplicação diária, para fazer a diferença na nossa vida, espiritual, física, emocional, em todas as áreas. Foi para isso que Paulo escreveu essa epístola aqui, para dar posicionamento. Por quê? Se você tem algo, mas não sabe que tem, é como se não tem. Então você é abençoado, você é escolhido, você é perdoado, você é selado e muitas vezes vive com depressão, vive sem saber quem você é e para onde está indo. Então o texto é para isso, é para dar identidade e posicionamento. Bendito Deus e Pai, Deus seja bendito, maravilhoso, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, ó, todas as vezes vai conectar com Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Senhor, Ele é o dono, Ele é o centro, Ele é o sustentador, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nele subsiste todas as coisas, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Quem nos abençoou? Deus, nosso Pai. Então a fonte de toda a bênção é Deus. Tiago, capítulo de número 1, versículo 16 e 17 diz assim: meus amados irmãos, não vos enganei, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem descendo lá do alto do Pai das luzes, em quem não pode haver sombra ou variação de mudança. Então a fonte da nossa bênção é Deus. Ó, toda sorte de bênção é abundante, não é limitada. Nas regiões celestiais em Cristo, olha o ambiente espiritual, em Cristo. Nós tendemos a pensar que bênção da parte de Deus são coisas materiais, coisas palpáveis, coisas corruptíveis. A palavra é muito clara aqui, ó. Toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais é incorruptível. A traça não corrói, o ladrão não rouba. Isso significa provisão espiritual para nós cumprirmos a nossa jornada, o propósito de Deus aqui na terra. Não temos desculpa. Ele nos abençoou, você é abençoado. Se você é filho de Deus, se você é cristão, se você tem Jesus como seu Senhor, o texto está dizendo: Deus tem nos abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você só vence uma ideia com uma ideia maior. E a ideia maior é a ideia de Deus. É por isso que as bênçãos são celestiais, são das regiões celestiais, bênçãos espirituais, para você cumprir o que você precisa cumprir. Aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele também provê para que você faça. Versículo 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Aqui tem algumas verdades poderosas. Primeiro, Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando Ele nos escolheu? Antes do sol, antes da lua, antes da terra, antes das coisas aqui. Nós precedemos a criação no plano de Deus, na mente de Deus. Ele nos escolheu nele. Significa que Ele não pediu opção de ninguém. Ele não pediu opinião de ninguém. Ninguém estava ajudando Deus a nos escolher. Não tinha intermediário. Não tinha santo, não tinha pessoas ali ajudando, não tinha outros deuses. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no texto aqui, muito claro. Então Deus nos escolheu nele, pelo propósito dele. Você vai ver no versículo 5, versículo 6, versículo 12 e versículo 14. Para louvor da tua glória, pelo beneplácito da tua vontade, vontade própria. Deus é soberano, Ele não pede opinião de ninguém. Ele manda e desmanda, Ele está no controle da história. Ele nos escolheu nele, nós somos escolhidos de Deus. Deus nos escolheu, Ele escolheu o teu povo, Ele escolheu a tua igreja. Para que Ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Por isso que precisamos priorizar o chamado de Deus. Não tem como colocar Deus em segundo plano. Deus não aceita ser segunda opção, segundo plano na vida de ninguém. A Ele há toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Porque o plano dele, o propósito dele precede a criação, precede as coisas daqui. Quando você coloca qualquer coisa acima de Deus, você está traindo Deus. Porque está traindo aquilo que Deus te chamou para fazer. Está abortando o chamado de Deus. Porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, precedendo a criação. Então o propósito dele é prioridade, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Então Ele nos escolheu para algo. Ser santo, separado para o propósito dele, e irrepreensível, andar em integridade e em amor. Não é em obrigação, em peso, em fardo, mas a resposta deve ser em amor. Eu devo ser santo e irrepreensível em amor a Deus.
fazer com toda entrega, com toda a verdade, com todo o amor a Ele. Se Ele me chamou para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor, significa que Ele não me escolheu porque eu era santo e irrepreensível, porque eu era bom. Ao contrário, Ele me escolheu para eu ser santo e irrepreensível. Eu não posso me orgulhar de nada na presença de Deus. Foi a graça dele que me escolheu. Ele não me escolheu porque eu era melhor que alguém, porque eu fazia algo mais que alguém. Ele me escolheu para que eu seja santo e irrepreensível perante Ele em amor. Então a soberba aqui cai de lado. Outra coisa que cai de lado aqui é viver na legalidade, fazer o que eu quero fazer, andar de acordo com o mundo. Porque Ele me escolheu para eu ser santo e irrepreensível perante Ele. Perante Ele. Na presença dEle. Ele sabe o meu coração, em amor. Então eu não posso viver da maneira que eu quero. O cristão não pode viver de qualquer maneira. O cristão não pode apoiar todas as coisas, aprovar todas as coisas. O cristão não pode ter um pé na igreja e um pé no mundo, um pé no pecado e um pé em Cristo. Não existe isso. Ou ele está em Cristo ou ele não está. Porque Deus nos escolheu para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Está muito claro aqui. Também não tem universalismo. Deus vai salvar todas as pessoas, independente de como elas vivem. Não. A pessoa que é escolhida por Deus, ela tem que manifestar essa evidência. Viver em santidade e integridade perante Ele em amor, que foi para isso que Ele nos escolheu. Versículo de número 5. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha a soberania de Deus. Deus não tenta provar as coisas para as pessoas. O que o mundo acha, não acha, o que as pessoas opinam, para Deus não interfere em nada, Ele é soberano. No decorrer do texto você vai ver muito claro isso. Você percebe, Ele nos escolheu nele. Olha a autoridade dele, olha a soberania dele. Olha o versículo 5, nos predestinou para Ele. Tudo soberano. Para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, só através de Jesus que nós conseguimos ser filhos de Deus. Porque com Jesus Cristo nós recebemos o Espírito Santo, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 12 ao versículo 17. A palavra adoção aqui é uma palavra muito importante. Porque Paulo, ele viveu no contexto romano. E era muito comum os imperadores, naquela época, ter um filho adotado. O que significava isso? Porque um filho natural, muitas vezes, não vem por escolha própria. Ele vem, às vezes, sem querer. Não deixa de ser filho, é um filho. Agora, o filho adotado não, é alguém que você escolheu. No meio de muitas opções, você escolheu aquele filho. Você quis aquele filho para você. É por isso que Paulo usa essa palavra. Igual em Romanos, ele usa a mesma palavra, adoção. Quer dizer, Deus escolheu por vontade própria. Por isso que está dizendo, Ele nos escolheu nele. Ele predestinou para Ele. Predestinou significa dar um destino antecipado. Ele primeiro te termina para depois começar. Por isso Ele é o único Deus. Ele primeiro conclui as coisas para depois dar início a elas. Significa que se eu estou debaixo do propósito de Deus, debaixo da vontade de Deus, o meu propósito já está todo escrito no livro de Deus. Nos meus dias, a minha vida já está totalmente concreta no plano de Deus. E por que Deus nos predestinou? Por que Ele nos escolheu nele? Por que Ele nos adotou como filho através de Jesus? Olha o final do versículo 5. Segundo o beneplácito de sua vontade, pela vontade própria dele, vontade soberana. Versículo 6. Agora vamos ver a redenção através de Cristo Jesus. Como que isso se tornou possível? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. O amado aqui é Cristo Jesus. O amado é o obediente, que deu a si mesmo por nós. Por isso que quando Jesus foi batizado por João Batista no Rio Jordão, Mateus capítulo 3, quando ele sai da água, o céu se abre, o Espírito desce em forma corpórea de uma pomba, e a voz de Deus, audível, fala: eis aí meu filho amado a quem me comprazo. Mateus capítulo 17, na transfiguração do monte, quando Jesus se transfigura na frente de Pedro, Tiago e João, a voz também falou a mesma coisa, a voz de Deus. Eis aí meu filho amado em quem me comprazo, a ele ouvirá. O obediente, o que cumpriu o plano perfeito de Deus, para que nós tivéssemos essa bênção, esse acesso, essa maravilha em nossa vida. Por isso que o texto conecta toda hora em Cristo Jesus,
em Cristo Jesus, através de Jesus, não tem como ter vida em si mesmo, a não ser através de Cristo Jesus. Olha o versículo 7. Na qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Só podia ser redimido por um preço. E o preço aqui no texto está claro. Não foi prata, não foi ouro, foi o próprio sangue de Cristo Jesus. No Velho Testamento, o sumo sacerdote, uma vez por ano, deveria fazer o sacrifício por todo o povo e também por ele mesmo. E Cristo é o nosso sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Ele nos redimiu, Ele perdoou as nossas transgressões, Ele levou as nossas iniquidades. Isaías capítulo 53. Segundo a riqueza da sua graça, a graça abundante. Então o que condena uma pessoa? O que condena uma pessoa é ela rejeitar essa graça, porque essa graça é rica, ela é abundante. Ninguém vai para o inferno por acidente e ninguém é salvo por acidente, e sim por decisão. E as pessoas decidem, ou aceitam a Jesus Cristo, que é uma graça, é um presente, você não manipula, você não compra, você não negocia, você aceita. Ou as pessoas rejeitam e são condenadas porque rejeitaram a oferta, o presente divino de Deus para a sua vida e lhe dar a salvação e livrar você da ira vindoura e da condenação eterna. Versículo de número 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Primeiro Deus derramou, não foi limitado, não foi uma goteira, não foi pingando, foi abundantemente sobre nós. Com toda sabedoria e prudência. A cruz não foi acidente. A ressurreição não foi surpresa. Atos capítulo 2, versículo 23. Jesus foi entregue por determinado desígnio e presciência de Deus. O plano perfeito de Deus fazia parte disso. Jesus ser entregue, morrer na cruz pelos nossos pecados e ressuscitar para nos dar a vida eterna. Versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Nos tempos antigos, não era totalmente revelado, mas agora o mistério de Deus foi revelado através de Cristo Jesus. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O judeu e o gentil, todo aquele que recebe o Evangelho é salvo. Então, não precisa ficar correndo atrás de mistério e revelações fúteis. Tem que conhecer Jesus Cristo, Ele é a revelação de Deus, Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O trabalho do cristão é conhecer Cristo Jesus e se tornar cada dia mais parecido com Ele. Versículo 10. De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. É muito importante entender o versículo 10. Por quê? Porque quando a terra está um caos, o céu não está em pânico, Deus não está em pânico. Ele está no controle, na soberania de todas as coisas. Mateus capítulo 24, existem ali pelo menos 40 profecias. Algumas já se cumpriram, outras estão se cumprindo e outras se cumprirão. Deus tem o teu propósito, o teu plano perfeito. O homem quando pecou, ele entrou em conflito com Deus, com ele mesmo, com o próximo e com a natureza. E Jesus Cristo vai fazer convergir nele todas as coisas, tanto do céu quanto as da terra. Ele veio restaurar o que o homem perdeu. Está tudo sob o comando, soberania e poder de Deus. Versículo 11. Nele digo no qual fomos também feitos herança. Olha o que nós fomos feitos. Herança. Predestinados, de novo a palavra predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da tua vontade. Olha a soberania de Deus. Olha como Deus é soberano, conforme a vontade dele. 4 palavras-chave aqui, no versículo 11. Herança, predestinados, propósito e conselho. Conselho da vontade de Deus. Não precisa ficar assustado, não precisa entrar em pânico, não precisa ficar deprimido. O plano de Deus é perfeito. Se você está debaixo da autoridade de Deus, Deus é o teu escudo e galardão. Por isso que Romanos capítulo 8, versículo 28, o texto diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o teu propósito. Todas as coisas, as boas e as ruins, as coisas que você tem controle e as incontroláveis, as coisas que acontecem de repente e as coisas que acontecem planejadas, todas as coisas correm para o bem daqueles que amam a Deus. Não vou entrar em detalhes, mas é assim que Deus trabalha, pelo seu próprio conselho, pela tua própria vontade. E para que tudo isso?
Versículo 12 responde: a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. É para aqueles que esperam em Cristo. O que é esperar em Cristo de antemão? Antes da vinda dele eu já estou preparado. Eu não espero a vinda dele para me preparar. Eu estou preparado. Eu ando em santidade irrepreensível perante ele em amor. A minha esperança não é uma esperança fajuta. Não é algo que talvez aconteça. É uma esperança concreta, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então eu vivo já nessa esperança. Eu espero uma coisa concreta. Eu espero Cristo Jesus dos ares. Então eu ando de acordo com a vontade dele, no padrão das Escrituras. O meu padrão não é o que o jornal fala, o que a internet fala, o que as pessoas falam. O padrão da minha vida é o que a palavra de Deus fala, porque a palavra de Deus não voltará vazia. E você, como está vivendo? Você está vivendo de acordo com as Escrituras? Ou você está vivendo de acordo com o seu próprio entendimento? Ou com aquilo que as pessoas falam? Ou você hoje está aqui, amanhã está acolá e anda que nem uma palha movida pelo vento? Você precisa ter identidade em Cristo Jesus. Esse texto é para te dar identidade em Cristo Jesus. Versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Esse versículo aqui é uma pregação de 2 horas. É muita coisa importante nesse versículo aqui. É uma cronologia fundamental aqui. Responsabilidade para quem prega e responsabilidade para quem ouve. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Então primeiro tem que ouvir a palavra da verdade. Se ele está dizendo que tem a palavra da verdade, é porque existe a palavra da mentira. E qual que é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. É o arrependimento em Cristo Jesus. Não é futilidades. O púlpito da igreja é um lugar sagrado. Não é lugar para ficar contando história. Não é lugar para ficar fazendo piada. Não é lugar para ficar brincando. Não é lugar para ficar contando testemunho e falando de coisas fúteis, falando da própria vida. É para pregar a palavra de Deus. Porque quando a Bíblia fala, Deus fala. E olha a responsabilidade aqui de quem prega. A pessoa tem que pregar a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Porque as vidas que estão ali precisam ouvir a palavra da verdade para crer e ser selada no Espírito Santo. É muito claro o texto, a responsabilidade é tamanha de quem prega e agora é de quem ouve. Quem ouve tem que ouvir a palavra da verdade. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem por ouvir a palavra de Deus, a falta de fé vem por não ouvir a palavra de Deus. Então se você ouve todas as vozes do mundo, mas não ouve a palavra de Deus, a tua fé falha, a tua fé é falsa. É por isso que muitas pessoas hoje estão flertando com o mundo e com o pecado, e se dizendo cristãs, porque elas não ouvem a palavra da verdade. E quando fala aqui, e tendo também crido, esse crer é pessoal, é individual. Não é o teu pai crer para você, não é tua mãe crer para você, não é o teu pastor crer para você, é você que tem que crer. Só que quando você vai crer? Depois de ouvir a palavra da verdade. Qual palavra? O evangelho da vossa salvação. É o evangelho bíblico. É o evangelho das Escrituras. E tendo também nele crido, individual, responsabilidade. O que é crer aqui? Crer aqui é convicção. Você não muda quando você balança a cabeça ou dá glória a Deus e fala, que sermão maravilhoso. Você muda quando você é convicto, quando você é convencido daquela pregação e anda de acordo com aquilo que você aprendeu e se arrepende e muda seu comportamento através da palavra. Isso é crer de verdade. E depois que você ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crê, é convicto, você é selado pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem todos os atributos de Deus. O Espírito Santo estava no princípio da criação, dando vida à criação. O Espírito Santo concebeu Jesus no ventre de Maria. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo inspirou as Escrituras sagradas. O Espírito Santo dá vida onde não tem. O Espírito Santo transforma a terra seca num coração que jorra água viva. O Espírito Santo transforma. O Espírito Santo é o poder de Deus, ele tem poder, ele tem autoridade, ele quebra a idolatria, quebra a pornografia, quebra a imoralidade, quebra vício e transforma você numa pessoa regenerada em Cristo Jesus.
É por isso que é importante essa palavra, selados com o Santo Espírito da promessa. É uma promessa. Por isso que Jesus disse em João: importa que eu vá, e quando eu for, o Consolador virá, o Ajudador virá. E ele veio em Atos capítulo 2 e fez a igreja ser poderosamente viva pelo poder dele, o Espírito Santo de Deus. A palavra selados aqui é uma palavra muito importante, que hoje, por causa da corrupção, das coisas que acontecem no mundo atual, perdeu um pouco o valor, mas nas Escrituras não. Ela tem o seu valor fundamental aqui. Selo significa qualidade, autoridade, garantia. Os reis, quando selavam seus acordos, ou selavam suas promessas, não podia ser revogada. Por isso que a palavra diz aqui no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Não é até amanhã, até daqui um mês, até alguns anos. É até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. É até Cristo Jesus voltar, até o plano de Deus ser concluído. É por isso que João capítulo 10, versículo 27 e 28, Jesus disse assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da minha mão. É a garantia do Espírito Santo na vida do crente. Isso é muito importante você estudar e entender essa cronologia. Ouvir a palavra da verdade. Qual é a palavra da verdade? O evangelho da vossa salvação. Então pare de ouvir tolices. Pare de ouvir futilidades. Pare de ouvir pessoas que falam delas mesmas e usam o púlpito para falar bobeira, que está cheio hoje, infelizmente. Mas busque uma igreja bíblica que expõe a palavra de Deus. De novo, quando a Bíblia fala expositivamente, Deus fala. E isso faz o Espírito Santo selar você quando você crê. Até o dia da redenção. Transformação eterna, poderosa, da parte de Deus para a sua vida. E para que tudo isso? De novo, versículo 14 no final. Em louvor da sua glória. Olhando para os versículos 6... 12 e 14, que está enfatizado aqui, para louvor da sua glória, o que você acha que Deus espera de nós? Qual a expectativa de Deus em relação aos seus filhos, aos que se dizem cristãos? Que nós vivemos para a glória dele. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazeis para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Colossenses 3, 17. O que fazeres em palavras e ações, fazei em nome do Senhor. É isso que Deus quer. Aplicações para esse texto aqui. Você conhece o propósito de Deus para a sua vida? Você entendeu o propósito de Deus para a sua vida? Você prioriza o propósito de Deus na sua vida? Deus é primeiro lugar na sua vida? Se você é cristão, é nascido de novo, você foi abençoado por Deus com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Você foi escolhido pelo próprio Deus antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível perante Ele em amor. Você foi predestinado por esse Deus para ser filho dele através de Cristo Jesus. Você foi perdoado pelo sangue de Jesus. O mistério de Deus foi revelado para você, e não só revelado, Ele também te incluiu no plano perfeito dele. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Está depressivo ou sem saber quem você é, por quê? E se você não é cristão ainda, olha o que Deus tem para você. Olha as maravilhas. O que está impedindo você de aceitar a graça de Deus? O que está impedindo você de largar as coisas do mundo, a idolatria, o pecado, o vício, e aceitar esse Jesus maravilhoso, que tem um plano eterno para você? Percebemos aqui que o plano perfeito de Deus, o amor perfeito de Deus por nós, começa na eternidade e termina na eternidade. Então não negocie o permanente pelo temporário. Estude a Epístola aos Efésios, leia os 6 capítulos com calma. Na próxima pregação, eu estarei falando do versículo 15 ao versículo 23, uma oração poderosa que Paulo faz aqui pelos Efésios, para que eles tenham pleno conhecimento do chamamento de Cristo Jesus na vida deles. E isso é para nós, é aplicação para nós também, para a nossa vida atual. Então tenha identidade e posicionamento em Cristo Jesus. Saiba quem você é e aonde você está, pelo poder da palavra de Deus. Creia nas promessas de Deus. Deixe o pecado. Ore pedindo sabedoria. Ande em novidade de vida. Seja santo e irrepreensível perante Deus
em amor, não em obrigação, não em fardo, não em peso, mas em amor, pelo que Ele fez por você, pelo que Ele fez por nós, com a graça rica, abundante, maravilhosa. E você verá o poder de Deus eficazmente na tua vida. Que Deus te abençoe.